E aí, meus alunos do sexto ano, mais uma aula, viu? E hoje nós vamos tratar de dois assuntos aqui. Primeiro, nós vamos falar dos estudos das células, certo? E no outro conteúdo, nós vamos falar a organização do corpo humano. Quando se fala de estudo das células, a gente pode pensar no seguinte: em nossa volta existe um mundo que a gente pode dizer um mundo invisível. O que quer dizer aí? Você me pergunta, que mundo invisível é esse? São milhões, bilhões, trilhões de seres vivos que nós não conseguimos ver. Por isso que nós chamamos de um mundo invisível, né? Ou a vida invisível. Quem é essa vida invisível? São as bactérias, que nós já falamos anteriormente, são seres procariontes, unicelulares, ou seja, são tão pequenos, formados por uma única célula, que nós não conseguimos ver, né? Nós temos os protozoários também, que são outros organismos vivos que nós não conseguimos ver, certo? Temos algumas algas, alguns fungos que também são unicelulares. E se nós compararmos toda a vida na Terra, 10% de toda a vida que nós conseguimos ver, certo? Em relação aos 90% desse mundo invisível. Então, esse mundo invisível de micro-organismos que nós não conseguimos ver, é que faz parte dessa cadeia tão grande que é os micro-organismos. Mas sempre houve uma preocupação em saber que existia esses seres vivos, mas nunca ninguém tinha estudado isso. Até que há mais de 600 anos atrás, em 1665, um cientista chamado Robert Hooke, ele rudimentarmente, ou seja, precariamente, ele aproveitou o estudo da luz, não é isso? Aproveitou o estudo da luz e viu que a luz, ela, além dela se propagar em linha reta, ela também pode passar por alguns materiais transparentes e, ao passar por esses materiais transparentes, aí vocês perguntam, que materiais transparentes são esses, professor? São as lentes. Um copo é uma lente, um óculos é uma lente, certo? Qualquer material de vidro, não é isso? Ele pode ser considerado uma lente. Então, e aí ele começou a ver que essa luz era importante. Ele tinha a capacidade de, quando atravessar esse material, porque quando a gente chama de lente, são corpos transparentes, não é isso? Então, quando ele começou a estudar, e aí ele começou a projetar esse, que hoje nós chamamos de microscópio, não é isso? Eles têm a capacidade de aumentar, né, esses seres invisíveis, que nós já falamos, aumentar N vezes, 1000 vezes, 350 mil vezes, e hoje que nós temos já alguns, como é que se diz, alguns microscópios, como microscópio de luz, microscópio eletrônico, mas o microscópio dele era ele usava uma fonte artificial. No início ele usou, na época, em 1600, ainda não existia lâmpada, não existia energia elétrica. E aí ele utilizou uma chama, não é isso? Um óleo, botou um óleo como se fosse uma lamparina e colocou uma sequência de lentes e ele viu que essa luz, ela atravessava essas lentes e ao entrar em contato com esses micro-organismos, quando ele observava através dessas lentes, né, ele viu que esses seres vivos eram capazes de serem vistos através dessas lentes. Então foi uma descoberta assim que nós podemos
apesar dos estudos dele, foi que deu toda essa sequência do descobrimento desses seres unicelulares ou seres invisíveis. Claro que nós aqui, os seres humanos ou os outros animais que são pluricelulares, formados por mais de uma célula, nós temos, né, eles se agrupam, essas células vão se agrupando, vão formar tecidos e nós somos capazes de ver. Mas tem esses seres que vivem, né, vivem formado apenas por uma célula e eles não são capazes de ver. Então ele se aproveitou do estudo da luz, né, que a luz tem suas características, não é isso? E as lentes, tá certo? A gente pode dizer que existem dois tipos de lentes, né, bem interessantes. São as lentes divergentes. Quando eu falo de lentes divergentes ou lentes convergentes, quando eu falo de uma lente convergente, ela é mais ou menos assim, ó. Ela é afilada nas bordas e no meio ela é mais larga, certo? Ok? Então essas lentes aqui são chamadas de lentes convergentes. E aí, através dessas lentes, outros estudiosos começaram a ver que essa luz, o feixe de luz, como o feixe de luz, ele vai em linha reta, mas muitas vezes a luz ela se propaga em linha reta, ele não muda de direção, a não ser que ele consiga passar por um meio material, no caso a lente, não é isso? Então, quando a luz atravessa uma lente mais ou menos dessa forma aqui, que a gente chama convergente. E o que é uma lente convergente? Vocês podem estar me perguntando. Ela altera a trajetória do feixe de luz, porque isso aqui nós chamamos de feixe de luz, certo? Ela altera o feixe de luz. O que é convergir? O que quer dizer? Elas vêm em vários feixes de luz e quando elas atravessam essa lente aqui chamada de convergente, elas vão se convergir, quer dizer que elas vão para o mesmo ponto, ok? Ó, os raios de luz vieram, quando passaram por essa lente convergente, eles foram convergir. Convergir quer dizer ir para o mesmo ponto, ok? Então, as lentes convergentes, elas têm essa característica. O feixe de luz atravessa ela e vão para o mesmo ponto de quê? O mesmo ponto, todos os feixes vão direcionar para o mesmo ponto, depois que atravessa essa lente. Então essa lente é chamada de convergente. Ok? Está entendido? Então, lentes convergentes são aquelas que o feixe de luz ele vem em linha reta, mas quando ele atravessa um meio material, ele vai convergir ao mesmo ponto. Eles vão se direcionar ao mesmo ponto. Nós temos também as lentes divergentes. As lentes divergentes, elas são diferentes. Elas já são mais alargadas nas bordas e mais estreitas no meio, né? Nesse caso aqui são o quê? São lentes divergentes. O feixe de luz, como eu já disse, ele vem sempre em linha reta, certo? Só que ao contrário da lente convergente, eles vão divergir, vão cada um para um lado quando atravessar essa lente aqui, ó. Esse raio vai para cá, esse raio pode ir para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Vocês viram a diferença aí, né? Então,
aqui são convergentes e aqui são divergentes, ok? É isso que eu quero que vocês entendam em relação à luz, né? Que é o princípio da formação de um microscópio para o quê? Para o estudo dos seres que a gente chama seres invisíveis, esse mundo invisível, né? Se eu disser aqui nessa sala aqui, existem milhões, trilhões de seres invisíveis como bactérias, né? E outros micro-organismos, tá certo? E é graças, né? Graças aos microscópios que utilizaram esses processos de lentes, né? E a luz, o estudo da luz, eles conseguiram aumentar e a gente conseguiu, né, hoje, ver esse mundo invisível, tá certo? Claro, no livro de vocês aí, começa na página 99, vocês podem ter mais explicação. Então, Robert Hooke, ele não tinha tanto, né, tecnologia na época, mas ele conseguiu ver uma pulga, alguns, como é que se diz? Alguns detalhes de uma pulga, porque se eu olhar para uma pulga, eu posso ver ela a olho nu, mas eu não vou ver tantos detalhes das suas perninhas, dos seus olhos, da forma do corpo, e ele conseguiu. Outro material que ele utilizou foi a cortiça. A cortiça, que é muito usado em rolhas de garrafas, essa cortiça ela tem uma característica. Quando ela é retirada da árvore, ela é um vegetal, as suas células são grandes, né? Grandes o bastante separadas. E ele conseguiu, a primeira célula a ser detectada foi através da cortiça. Cortiça, aquelas rolhas de vinho, né? Ali a cortiça é um vegetal que tem as suas células, quando elas morrem, elas ficam bem delimitadas, ok? No livro de vocês também, vocês vão ver a questão do microscópio. Hoje nós temos vários tipos de microscópio que pode aumentar milhares de vezes, né, um micro-organismo. Mas é bem interessante, né, a gente ver. Quando a gente voltar em setembro, acredito, estou quase não aguentando mais ficar em casa, mas quando a gente voltar, a gente vai ter aulas práticas com o microscópio para saber cada tipo de peça de um microscópio, como funciona, saber utilizar ele, ok? Então, vou fazer só uma abordagem aqui, mas nós vamos ter que voltar ainda na época do nosso retorno, ver esses assuntos pendentes que é na prática. Então, geralmente, o microscópio ele tem uma lâmpada. Hoje nós temos lâmpadas, né, de LED, de tudo que dá uma capacidade muito maior de emitir a luz, que é o principal ponto para atravessar um meio material. Então a lâmpada ela vai emitir o feixe de luz. Também nós temos uma mesa onde essa mesa é colocada, né, a lâmina, e a lâmina é onde se coloca o objeto a ser estudado, ou seja, o micro-organismo. A gente chama de cultura, né? A cultura, eu posso pegar um exemplo claro, eu posso pegar uma gota de sangue e botar lá, eu vou diferenciar, porque visto a olho nu, o sangue é apenas um líquido vermelho, não é isso? Mas se eu olhar no microscópio, lá eu vou ver as célulazinhas, os glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas, certo? E tem o plasma, que é a parte líquida, ok? Nós temos também a lente objetiva, né? A lente objetiva, nós temos a lente ocular. A lente objetiva é aquela que fica próxima à cultura, ou seja, a lâmina. A lente ocular é aquela onde eu vou colocar o olho para observar, tá certo? Então, um microscópio é basicamente formado por esse tipo como é que se diz? De partes, né? Uma lâmpada, lentes, uma mesa,
e um feixe de luz, ok? E aí, dependendo do tipo de lente, atravessando essas lentes, nós temos lente ocular, lente, como é que se diz, objetiva, e todas essas lentes, né, dão a capacidade de um aumento muito grande desses micro-organismos. Graças a esse estudioso, o Robert Hooke, é que a gente conseguiu, né, hoje a gente consegue observar esses micro-organismos. Mas eu fiz essa abordagem assim, mais ou menos para vocês, no sentido de que quando a gente voltar, a gente vai ter que trabalhar com o microscópio para a gente entender melhor, certo? Então, mais ou menos dessa forma. Vamos passar agora para o segundo tópico aqui, que é chamado de, vou pegar bem aqui o apagador, chamado de organização dos seres vivos, ok? Então, o que é a organização dos seres vivos, ou do corpo humano? Cada ser vivo, ele se organiza de uma forma. Claro que nós temos os seres unicelulares, a organização dele é uma célula. Mas como nós estamos falando de organização do corpo humano, certo? Ele é bem mais complexo. Então nós vamos ver qual é a primeira estrutura, como ele se organiza. Primeiro, nós temos a célula, não é isso? A célula, porque todo ser vivo é o princípio, né, da teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. Então, o que eu posso dizer da célula? A célula é a menor parte de um ser vivo. Bem simples esse conceito. É a menor parte de um ser vivo, ou seja, é a unidade fisiológica e morfofisiológica, não é isso? Ou morfológica, fisiológica. O que quer dizer isso? Fisiológica quer dizer que ela realiza as funções, o metabolismo. E também morfológica que dá a forma. Uma bactéria, ela tem uma forma. Isso devido ao quê? A forma que a célula se apresenta. Mas já, como nós estamos falando do corpo humano, o corpo humano é bem mais complexo. Então, além de nós sermos, né, formados por células, as células, elas precisam se agrupar, não é isso? Então, as células precisam se agrupar e o agrupamento dessas células, não é isso? Células que vão realizar determinada função, vão formar o quê? Os tecidos, viu? Então, nessa ordem aqui, célula, tecidos, ok? Esses tecidos, eles vão, ou mais de um tecido, certo? Ou vários tecidos, vão se agrupar e formar outra estrutura dentro dessa organização, que são os órgãos, né? Os órgãos, eles podem ser formados por 2, 3 ou muito mais tecidos. Então, a célula forma os tecidos, né? E os tecidos vão formar o quê? Os órgãos, ok? Os órgãos. Os órgãos podem ser formados por 2, 3, 4, até 5, né? Ou mais tecidos. Então, os órgãos, né? Os órgãos, por suas vezes, eles têm cada órgão tem uma função determinada dentro do corpo humano, certo? Por exemplo, o estômago, ele está relacionado à digestão, né? Já os pulmões está relacionado à respiração, os rins está relacionado à filtração do sangue, né? Para eliminar as excretas, né? A urina. Então, cada um tem a sua função dentro desse nível, que aqui a gente chama nível de organização dos seres vivos, começando do menor para o maior. Então, o que é um tecido? É um conjunto de células que realizam a mesma função. O que são órgãos? São estruturas formadas por tecidos. 1, 2, 3, mais tecidos. Mas os órgãos também se agrupam, certo? Os órgãos se agrupam e vão formar o quê? Os sistemas
ok? Formam os sistemas. O que são os sistemas? É um conjunto, né, que tem função específica e que esses sistemas são formados por vários órgãos, né? Vários órgãos se agrupam e vão realizar determinada função que a gente pode dizer. Sistema digestório. Qual a função do sistema digestório? Fazer a digestão, pegar os alimentos que nós ingerimos e transformar em nutrientes que a célula precisa. Então, o sistema digestório, depois nós vamos ver cada órgão. Os sistemas como um todo, esse grupo de sistema vai formar o organismo como um todo, certo? No livro de vocês aí não tem organismo, mas nós podemos dizer. Então, como nós estamos falando do corpo humano, o organismo é um conjunto de sistemas. Eu posso voltar daqui e ter esse conceito, né, bem simples. O que são organismos? Né? Um organismo, no caso do ser humano. Né? Qual o nível de organização do ser humano? Inicialmente, o organismo. Se eu disser o que é organismo, é um conjunto de sistemas. O que é um sistema? É um conjunto de órgãos que realizam determinadas funções. O que são órgãos? São formados por tecidos. 2, 3, né? Que são tecidos? São formados por células. É um agrupamento de células. Então, esse aqui é o quê? Os níveis de organização dos seres vivos. Célula, a menor parte. Um grupo de células vai formar tecidos, um grupo de tecidos vai formar órgãos, um grupo de órgãos vai formar um sistema e um grupo de sistemas vai formar o organismo como um todo. Mas nós vamos falar agora de alguns tecidos, certo? Eu vou apagar bem aqui, como nós já falamos de célula, nós vamos falar agora de tecidos. Eu vou apagar aqui. Ok? Tomara que meu quadro não caia. Então, os tecidos. Os tecidos, né? Tecidos do corpo. Nós temos 4 tecidos que a gente pode dizer essenciais. Tecido epitelial, ok? Tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Tecido muscular e o tecido nervoso, certo? Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Claro que nós temos outros tecidos, mas que eles fazem parte desses 4 aí que eu falei, tá certo? Mas antes disso, antes de falar dos tecidos, nós temos estruturas que são chamadas matriz extracelular. Aí você me pergunta, e aí, professor, o que é uma matriz celular? Nós temos células que se agrupam para formar tecidos, não é isso? Ó, tecido epitelial ou tecido sanguíneo. Entre uma célula e outra, existe esse material, ou essa matriz extracelular, que preenche esses espaços aqui, ó, entre uma célula e outra. Isso aqui é que é chamado tecido matriz extracelular. O que é que significa isso? Eles estão entre as células, né, a matriz extracelular. Que é a função principal dele? Estrutural. O que quer dizer isso? Vai dar estrutura ao tecido, ok? Tem função de desenvolvimento, né? Porque ele vai desenvolver aquele tecido, desenvolver no sentido de facilitar, né, o transporte de substâncias até ele, ok? E também tem função, né, o funcionamento desse tecido, porque esse tecido ele só vai funcionar se tiver essa matriz extracelular que vai conseguir, né, facilitar o quê? A entrada dessas substâncias e o transporte dessas substâncias até as células, ok? Então, a matriz extracelular
é aquele material que está entre as células, ou seja, aquele agrupamento entre as células que formam os tecidos, ok? Então vamos falar aqui do primeiro tipo de tecido. Vou apagar aqui essa. Então, o primeiro tipo de tecido que a gente pode falar é o tecido epitelial. Tecido epitelial é um tecido que ele tem características próprias. Como? Primeiro, as suas células são tão justapostas, são tão unidas, não é? Que não pode atravessar nada. Por quê? Porque o tecido epitelial é o que forma a nossa pele. É o tecido que está formando toda essa estrutura externa do nosso corpo, ok? Então, elas precisam ser juntas, por quê? Para evitar, se elas são bem juntas, elas vão evitar o quê? A entrada de micro-organismos, né? Ok? Vai evitar a entrada de outros agentes patogênicos que podem causar doença, tá certo? Então, o tecido epitelial, ele tem essa característica, ok? Claro que também a mucosa da boca, o sistema digestório é formado também por esse tipo de tecido. Até mesmo porque o que nós comemos vem tudo de fora, né? Então essas células precisam estar juntas para não deixar atravessar para os outros órgãos, né? O que não é aproveitado, certo? Nós temos o segundo tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo ele pode ser dividido em vários... primeiro, como eu disse, ele é formado, esse tecido conjuntivo, por grande quantidade de material extracelular. Eu não falei da matriz extracelular? Então, esse tecido conjuntivo ele é formado basicamente por matriz extracelular. Esse tecido conjuntivo é ele que está entre as células, ele é chamado de tecido conjuntivo, certo? Nós temos alguns tecidos conjuntivos. E qual é a função do tecido conjuntivo? Primeiro, ele tem uma grande quantidade de material extracelular, ou seja, está fora da célula. Segundo, eles têm uma função de troca de nutrientes, o que vai para dentro da célula e o que sai da célula, né? E também ele tem outra característica importante, ele dá proteção à célula, ok? Tecido conjuntivo. Nós temos alguns tecidos conjuntivos que nós podemos dizer, vamos lá dizer. Primeiro, o tecido sanguíneo, o tecido ósseo, né? Tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo, são também chamados, fazem parte desse conjunto aqui. Por exemplo, tecido ósseo, né? Tecido sanguíneo, tecido adiposo, são todos considerados o quê? Tecidos conjuntivos. Tecido ósseo, formado, a sua matriz óssea, formado basicamente por quê? Pelo esqueleto, não é isso? Sua matriz óssea, que são os osteócitos, que é o nome da célula que forma esse tecido. O tecido sanguíneo é formado, né, de uma parte líquida, que é chamada de plasma, uma parte sólida, que são os glóbulos vermelhos, que nós podemos chamar também de hemácias, e os glóbulos brancos, e ainda temos plaquetas, né? Dentro das hemácias nós temos a hemoglobina, que é responsável por transportar o oxigênio e os nutrientes, né, até as células. Porque, como eu já falei, as células precisam constantemente ser alimentadas, respirar, fazer a digestão, ok? Vamos lá. Então, a partir do tecido conjuntivo, nós temos o tecido nervoso, ok? Tecido adiposo. O tecido adiposo são aquelas células formadas por gordura. Então,
elas vão se acumular em algum lugar, geralmente, né? Aqui as gordurinhas da barriga, que graças a Deus eu não tenho, né? Na barriga, né? Então, esse tecido também, o tecido adiposo, que é um tecido formado por moléculas de gordura, também é um tecido conjuntivo. Nós temos o tecido, outro tipo de tecido, né? O terceiro tecido, que é chamado de tecido nervoso. O tecido nervoso é a principal célula do tecido nervoso, são os neurônios, né? Formado pelos neurônios. Esse tecido, ele tem a capacidade de percepção, né? Ele recebe os estímulos, ele transmite os estímulos, ok? E interpreta esses estímulos. Se eu estou olhando para vocês e vocês estão me vendo, é porque vocês estão captando esse estímulo. Através de quê? Dos órgãos do sentido. Vocês estão me vendo, não é isso? E isso vocês estão, através dos olhos, recebendo essa imagem, essa bela imagem, e o que é que acontece? Vocês, essa percepção dessa imagem vai ser levada até o cérebro, não é isso? Até o encéfalo. Lá, ela é transformada em imagem e volta para os olhos, né? Codificada e volta para os olhos, aí vocês estão, na realidade, né? Vendo essa imagem que eu estou passando aí para vocês. Então, tecido nervoso, outro tipo de tecido, certo? Nós temos também o tecido muscular. O tecido muscular, ele é responsável, que a gente diz, junto com o esqueleto, né, que é o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, pela movimentação do indivíduo, pela movimentação. Então, os músculos, como nós estamos falando de corpo humano, toda a minha movimentação interna e externa está sendo relacionada pelos músculos, né? Porque nós vamos ver, os músculos, eles têm característica de contrações, né? Contrações e relaxamento, né? E distensões, relaxamento. Então, o músculo tem a capacidade de relaxar e se contrair, ok? Claro que algumas contrações podem ser voluntárias. Por exemplo, levantar meu braço é uma contração voluntária. Eu só estou levantando porque eu quero, porque eu estou com vontade de levantar e demonstrar para vocês que é dessa forma. Mas tem alguns músculos que eles têm essa contração involuntária. É o caso do coração, ok? O coração é um tecido muscular, não é isso? Tecido muscular cardíaco que tem contração involuntária. Eu não vou ficar pedindo meu coração, bate, 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 coração, não vou, entendeu? Ele bate involuntariamente, certo? Também temos uma das características da célula dos músculos é que elas são bastante alongadas, ok? São formadas por feixes de luz, né? Feixes de fibras. É meu netinho que está aqui, eu estou botando ele para fora, viu? Então, formada por feixes de luz, tecido muscular. Então, nós temos o tecido muscular liso, ok? Que forma os vasos sanguíneos, forma o sistema digestório, né? O intestino, o estômago. Ah, mas você disse que o estômago era formado também por tecido epitelial. E o que foi que eu disse de órgãos? Um órgão pode ser formado por 2, 3, 4 tecidos. Então, o estômago, além de ser formado por tecido muscular, é formado por tecido epitelial. Nós temos vasos sanguíneos também, que estão lá no tecido,
lá no estômago, né, vasos sanguíneos, também é formado pelo tecido sanguíneo. Então, são vários tecidos que podem formar um órgão, certo? Nós temos o liso, não é isso? Nós temos o cardíaco, que forma o coração, que tem a sua contração, né, e distensão, que vamos estudar isso mais tarde. E nós temos o tecido esquelético, né? É aqueles músculos que estão ligados diretamente aos ossos, né? Nós temos músculos, e esses músculos, eles dão esse movimento involuntário. Os músculos da minha perna, eu só caminho porque eu quero, certo? Porque é voluntário, ok? Então, como é que se diz? Eu estou botando o menino para fora. Os tecidos, você me dá um minutinho aqui. Arthur, vá lá para fora. Porque ele está tirando a atenção aqui, viu? Ok? Então vamos voltar aqui. Então o tecido muscular, nós temos 3. O liso, o cardíaco e o esquelético, ok? O liso, ele tem, por exemplo, ele também tem contrações, ele tem, como é que se diz? As suas contrações são involuntárias. Por exemplo, nós temos aqui, como eu falei do sistema digestório, quando nós ingerimos um alimento, nós temos um movimento aqui chamado de movimento peristáltico, que vai empurrando os alimentos, né, isso até o estômago, e também, né, vai no estômago, tem essa contração para haver a digestão. Essa digestão vai passar para os intestinos, que vai também, né, levar esses nutrientes, e a partir do intestino ele é absorvido. O que não é absorvido vai ser liberado também através desses movimentos involuntários. Muitas vezes, né, na hora de colocar, né, que a gente chama de defecação, na hora de colocar, ir ao banheiro, o que é que acontece? O que é que acontece? A gente sente certa dor, como se estivesse contraindo algum músculo dentro dos nossos intestinos, tá certo? Nós vamos dar só um minutinho aqui, que eu vou botar os meninos para fora, aí eu volto já já. Continuando agora, eu tive que trazer os dois para cá, que eles estavam só me atrapalhando. Então, nós já falamos de quê? De tecido, não é isso? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, e tem o tecido muscular, certo? Mas, voltando aqui lá aos níveis de organização, nós temos célula, tecidos, né? Órgãos e sistemas. Os órgãos, né? Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos. Então nós vamos, em vez de falar de cada órgão, vamos falar de sistema e demonstrar quais órgãos faz parte desse sistema. Então, vou apagar bem aqui, né? Já falamos de tecido, vou agora falar, né? Demonstrar aqui os sistemas, ok? Sistemas, que é outro, né, nível de organização do corpo humano. Então, vamos logo começar aqui. O primeiro sistema é sistema digestório. A gente fala primeiro porque é o mais aparente. O sistema digestório é formado pela boca, pela língua, os dentes também fazem parte, não é isso? Nós temos a faringe, que a faringe é um órgão tanto comum ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, ou seja, ela faz a ligação entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Isso é por isso que nós conseguimos respirar pela boca, certo? Então, muitas vezes nos ajuda, ou às vezes está com o nariz entupido, e nós temos essa válvula, essa passagem que nos dá essa liberdade de respirar pela boca, né? Temos a faringe, o esôfago, que é esse tubo, nós temos o estômago, né? Sistema digestório, nós temos os intestinos delgado e o grosso, nós temos, né,
o ânus, que é a porção final do sistema digestório, mas também temos alguns órgãos anexos, como o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar. No livro de vocês vão encontrar aí a relação desses órgãos do sistema digestório, ok? Digestório. Vamos falar do sistema respiratório. O sistema respiratório é formado também por um conjunto de órgãos. Nós temos o nariz, as cavidades nasais, alguns podem chamar de narinas, fossas nasais, fossas nasais. Nós temos também a traqueia, a laringe. A traqueia, essa aqui, nós temos a laringe e a faringe, que eu acabei de falar, que a faringe tanto faz parte do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Depois nós temos a faringe, como é a traqueia. A traqueia, ela vai se dividir, vai se bifurcar, ou seja, em duas, né? Vai fazer um Y, e nesse momento ela já se chama brônquios, ok? Os brônquios. E os brônquios entram nos pulmões, formando os bronquíolos, né? Que são ramificações dentro dos pulmões, e no final desses bronquíolos nós temos umas bolinhas que parecem um cacho de uva, chamado de alvéolos pulmonares, que tem a função de fazer o quê? De fazer as trocas gasosas, trocar o oxigênio que nós inspiramos pelo gás carbônico que vem das células para ser expelido para e também os pulmões, certo? Então vamos lá, tecido digestório, respiratório, nós temos o cardiovascular, né? Sistema cardiovascular, ok? Cardiovascular. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, né? Pelos vasos sanguíneos, ok? E pelo sangue. O coração, a função, que aqui ainda não vamos ter toda essa coisa, a função do coração é bombear o sangue, não é isso? Bombear o sangue transportar nutrientes e oxigênio, né? Que é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, e nós temos os vasos sanguíneos, que são esses canais que vão levar o sangue, né, a todas as partes do corpo, ok? Nós temos também o sistema endócrino, né? Sistema endócrino. Primeiro, sistema muscular, como eu já falei. Sistema muscular formado com os músculos, né? Que juntamente com o sistema esquelético, eles se agrupam e dão essa capacidade de quê? De movimentação do organismo, do corpo humano. Nós temos o sistema, não é isso? Endócrino, são formados por glândulas endócrinas. E o que é que significa glândulas endócrinas? São aquelas que secretam os seus hormônios para dentro do corpo, ou seja, para a corrente sanguínea, né? Nós temos algumas glândulas, como a hipófise, a tireoide, né? Nós temos as suprarrenais, né? Nós temos o pâncreas, que é uma, como é que se diz? Uma glândula mista, tanto ela é endócrina quanto ela é exócrina, tá certo? Então o sistema endócrino, e ele tem uma função, não é isso? Nós temos os testículos também, é uma glândula endócrina, libera os espermatozoides dentro do seu corpo. Só no ato sexual é que esses espermatozoides são liberados para o meio exterior, tá certo? Nós temos o sistema, né, genital masculino e feminino. Nós temos o sistema urinário, né, formado pelos rins, né,
pela bexiga, né? Nós temos 2 rins, nós temos dos rins, sai dois canais e dois tubos, são chamados de ureteres, que vão desembocar na bexiga urinária, e da bexiga armazena a urina, que vai sair pela uretra, tá certo? Então, esses sistemas, né? Esses sistemas que são, né, os principais sistemas do nosso corpo. Nós temos o sistema nervoso, né? Como eu já falei, tem a capacidade de perceber, né? O sistema nervoso, formado por toda essa parte interna da nossa cabeça, que é chamado de encéfalo, formado pela medula, antigamente se chamava medula espinhal, hoje não, se chama medula espinal. Então, o encéfalo, que é formado por alguns órgãos, cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, né? E temos a medula espinal e os nervos que vão se ramificar por todo o corpo. Então, essa é basicamente o que nos propomos a ver hoje. Espero que tenha entendido. Leia o livro aí, né? O Estudo das Células, que nós vamos ainda, quando voltarmos, né, ter que trabalhar com o microscópio e a organização do corpo humano. Primeiro, eu gostaria, vou falar bem aqui, gostaria que vocês vissem aí, anotassem aí, fazer a atividade da página 102, ó, página, atividades, página 32, não, 32 não, 102, viu? 102, né? E 103. Também fazer as atividades da página 112 e 113. Deixa eu ver se é só 113. E 113. Ok? Então façam essas atividades, que na próxima aula eu vou corrigir todas as atividades. Basicamente, esse é o conteúdo que nós vamos fazer a 4ª prova, certo? Vocês fazem todas essas atividades, que na próxima aula eu vou só corrigir, tá certo? Para vocês, beijos, né? Morrendo de saudade e até a próxima. Um beijo.